Algo muda na sua mente quando você ignora em silêncio. Você já parou para analisar com frieza cirúrgica que a sua atenção é o recurso mais escasso, caro e finito que você possui no planeta Terra? E mesmo assim, você está distribuindo essa riqueza como se fosse lixo tóxico por aí. Olhe ao seu redor e perceba o jogo de manipulação constante em que você está inserido. Cada vez que alguém te fecha no trânsito e você buzina desesperado, cada vez que um colega de trabalho solta um comentário ácido e você passa o resto da tarde arquitetando uma resposta à altura, ou cada vez que um completo estranho na internet tenta te tirar do sério e você sente aquele calor subindo pelo pescoço, você está literalmente abrindo a sua conta bancária emocional e entregando todo o seu capital de graça. O mundo lá fora está em um estado de desespero absoluto pela sua reação. Ele precisa que você grite, ele implora para que você se explique e ele se alimenta do fato de você perder o seu foco. Porque enquanto você está ocupado reagindo ao caos alheio, você não está construindo absolutamente nada para si mesmo. Reagir é o comportamento instintivo de quem é governado pelo ambiente. É a atitude de quem aceita, de forma submissa, ser um escravo das circunstâncias externas e dos humores de terceiros. Mas eu quero que você entenda que quando você decide ignorar em silêncio, algo profundo, denso e quase violento acontece na sua estrutura neurobiológica. Você para de ser o reflexo do barulho externo para se tornar a própria fonte de ordem soberana. Ignorar em silêncio não é de forma alguma um ato de fraqueza ou passividade covarde. É um ato de guerra psicológica de alta intensidade, onde o prêmio final é a posse da sua própria mente. É o momento exato onde você confisca o controle que nunca deveria ter delegado a ninguém. A verdade nua e crua é que a maioria das pessoas que você conhece é fraca demais para o silêncio. Elas possuem uma necessidade patológica e quase infantil de ter a última palavra, de provar que estão certas e de validar a própria existência medíocre através do conflito constante. Elas precisam do atrito para sentirem que estão vivas. Mas você precisa ser diferente. Você precisa entender que o silêncio é o vácuo onde a verdadeira autoridade e o autodomínio nascem. Imagine que cada provocação externa, cada insulto e cada tentativa de desestabilização é uma tentativa de invasão armada do seu território mental. Se você responde, se você se altera, se você entra na frequência deles, você está abrindo os portões da sua fortaleza por dentro. Se você ignora, o invasor morre de fome do lado de fora porque não encontrou nenhuma resistência para se alimentar e se fortalecer. Isso é sobre domínio próprio em um nível que poucos seres humanos conseguem sequer conceber. É sobre olhar diretamente nos olhos da provocação e decidir com total clareza que ela não é digna de um único neurônio seu ou de uma batida extra do seu coração. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como transformar o seu silêncio na sua arma mais letal e sofisticada. Vou te explicar por que a ciência do comportamento prova que a sua não reação absoluta destrói o ego de quem te ataca muito mais do que qualquer soco ou grito poderia fazer. Quando você não oferece o retorno esperado, você quebra o ciclo de dopamina do agressor. Você o deixa perdido no próprio veneno. Além disso, existe uma manutenção química essencial aqui. O silêncio limpa o lixo de cortisol do seu sangue para que sua visão permaneça nítida e você possa focar no que realmente constrói o seu império pessoal. Se você quer parar de ser um joguete nas mãos de pessoas pequenas e começar a trilhar o caminho da autoria absoluta da sua própria vida, você precisa prestar atenção em cada vírgula deste protocolo. O que você vai ouvir aqui não é filosofia barata de rede social feita para te dar um conforto momentâneo. Isso aqui é um protocolo de sobrevivência e ascensão para quem está cansado da mediocridade de ser reativo.
O silêncio que você escolhe cultivar hoje é a base de concreto da força que você terá amanhã. Não se trata de perdoar de forma ingênua ou simplesmente esquecer a ofensa como se nada tivesse acontecido. Trata-se de ser tão focado, tão obcecado pelos seus objetivos e tão disciplinado que o barulho externo simplesmente perde a frequência de rádio para te alcançar. Você está realmente pronto para entender o paradoxo da presença? Você está pronto para descobrir que, na maioria das vezes, a sua ausência total de palavras é o grito mais alto e aterrador que você pode dar na direção de quem tentou te diminuir? Vamos entrar agora mesmo no campo de batalha da mente. Pare de dar poder a quem não construiu um único tijolo ao seu lado. O seu silêncio é a sua fronteira final. O seu silêncio é o seu poder supremo. Entenda de uma vez por todas que quem controla a sua reação, controla a sua vida inteira. Se você quer ser livre de verdade, precisa aprender a técnica de deixar o mundo falando sozinho enquanto você executa o seu plano em segredo. Este é o marco inicial da sua transformação em uma fortaleza impenetrável. Esqueça o que te disseram sobre ser educado em excesso ou sobre a necessidade de se defender de cada mentira dita sobre você. A melhor defesa possível é ser tão grande, tão bem-sucedido e tão realizado que o ataque inimigo nem sequer consegue atingir a altura do seu tornozelo. É sobre essa magnitude que estamos falando aqui. É sobre o poder invisível de quem sabe exatamente quem é e não precisa de nenhuma migalha de validação externa para confirmar o seu valor. Sinta agora o peso esmagador da responsabilidade sobre a sua própria energia vital. Cada segundo que você gasta se preocupando com o que é irrelevante é um segundo que você está roubando do seu próprio destino e da sua família. A partir deste exato momento, o silêncio será a sua nova assinatura de superioridade intelectual e emocional. Se eles esperam o seu colapso nervoso, entregue a eles o seu vácuo absoluto. Se eles esperam a sua raiva explosiva, entregue a sua mais profunda e gélida indiferença. A indiferença é uma ferramenta muito mais potente que o ódio, porque o ódio, por pior que seja, ainda reconhece a existência e a importância do outro, enquanto o silêncio tático simplesmente apaga o outro do seu mapa mental, como se ele nunca tivesse existido. Você está prestes a recalibrar todo o seu sistema operacional humano. Vamos entender como as mentes mais resilientes da história, de guerreiros a grandes pensadores, utilizaram a contenção como forma de acumular energia para o momento do ataque decisivo. Se você reage a tudo, você se desgasta e chega exausto onde deveria chegar triunfante. O silêncio é a sua reserva de emergência, é o seu escudo de grafeno. Imagine-se caminhando por uma sala cheia de pessoas gritando e tentando te puxar, e você simplesmente caminha em linha reta, sem desviar os olhos do seu ponto de chegada, sem alterar o ritmo dos seus passos, sem dizer uma única palavra. Essa imagem precisa ser a sua realidade diária. O poder que emana de alguém que não pode ser provocado é intimidante. As pessoas têm medo do que não conseguem prever, e ninguém consegue prever quem não reage aos estímulos comuns. O protocolo do vácuo não é apenas uma dica, é uma mudança de identidade. Você deixará de ser a presa que foge ou o predador que se expõe para se tornar a própria montanha, inabalável, silenciosa e eterna. Prepare seu espírito, respire fundo e entenda que a partir de agora, o seu maior triunfo não será o que você disse, mas tudo aquilo que você foi forte o suficiente para calar. A vitória começa no exato milissegundo em que o outro percebe que não tem mais nenhum fio para te puxar. Você cortou os laços da manipulação. Você recuperou a sua alma. O silêncio não é o fim da conversa, é o início do seu império pessoal sobre si mesmo.
Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga cada interação humana pelo resto da sua vida. Você nunca mais será a mesma pessoa depois de dominar a arte de sumir diante dos olhos daqueles que queriam te ver cair. O vácuo que você cria é onde a sua nova força será forjada no fogo do autodomínio e na têmpera da disciplina inegociável. Sinta essa força crescendo agora, no exato momento em que você decide que o mundo pode gritar o quanto quiser, mas ele nunca mais terá a chave da sua paz ou o controle dos seus atos. O efeito vácuo e a ansiedade do outro. Quando você decide não reagir, você não está apenas em silêncio, você está ativando um dos mecanismos mais primitivos de desconforto no cérebro humano. A psicologia moderna define isso como aversão à incerteza. O ser humano é biologicamente programado para buscar padrões e respostas. Quando alguém te ataca, te insulta ou tenta te diminuir, essa pessoa já projetou um roteiro mental de como você deve agir. Ela espera o seu grito, a sua justificativa, a sua raiva ou até o seu choro. No momento em que você entrega o vácuo absoluto, você quebra o ciclo de feedback dela. O silêncio é uma tela em branco onde o agressor é forçado a projetar suas próprias inseguranças. Imagine a cena. O indivíduo lança o veneno e, em vez de encontrar um alvo, ele encontra o nada. O vácuo não oferece resistência, não oferece apoio e não oferece retorno. Isso gera um curto-circuito mental no outro. Como ele não recebe a validação da resposta, ele começa a se questionar. O silêncio faz com que o agressor se torne o seu próprio interrogador. Ele começa a pensar: será que eu fui longe demais? Será que ele sabe de algo que eu não sei? Por que ele não se abala? Essa dúvida corrói o ego de quem ataca. O silêncio é a ferramenta tática que inverte o campo de força da situação. Quem ataca está em uma posição de gasto de energia, enquanto quem cala está em uma posição de acúmulo. O efeito vácuo cria uma pressão psicológica insuportável para quem vive de aparências e de reações alheias. É como se você retirasse o chão debaixo dos pés do seu adversário sem sequer tocá-lo. David Goggins fala constantemente sobre entrar na mente dos seus oponentes, e não existe forma mais eficiente de alugar um triplex na cabeça de alguém do que demonstrar que essa pessoa é irrelevante demais para obter uma resposta sua. A irrelevância é o castigo final. Quando você ignora, você está enviando uma mensagem subliminar fortíssima. Você não tem poder sobre mim, sua opinião não altera minha fisiologia e sua existência não interfere no meu propósito. Isso é devastador. A maioria das pessoas prefere ser odiada do que ser ignorada, porque o ódio ainda é uma forma de atenção, ainda é um reconhecimento de importância. O silêncio, por outro lado, é a negação total da importância do outro. É aqui que o jogo vira. Você para de ser o alvo e passa a ser o observador gélido do colapso alheio, enquanto o outro se afoga na própria ansiedade de não saber o que você está pensando. Você ganha tempo e clareza. Você observa as microexpressões, o nervosismo e a fragilidade de quem precisa do conflito para se sentir forte. O silêncio estratégico funciona como um espelho de alta definição. Ele reflete a feiura e o descontrole do agressor de volta para ele mesmo, sem nenhum filtro. Se você responde, você divide a culpa e a cena com ele. Se você se cala, ele fica sozinho no palco, passando vergonha diante da própria incapacidade de te atingir. É uma tática de exaustão psicológica. O outro vai gastar todas as munições dele contra o seu escudo de vácuo. E, eventualmente, ele ficará vazio, sem fôlego e humilhado pela própria falta de efeito. É nesse ponto que você vence sem ter disparado um único tiro verbal. Você preservou sua integridade enquanto o outro se desintegrou na tentativa infrutífera de te abalar. Pense na força necessária para sustentar esse vácuo. Não é para amadores.
É preciso ter uma disciplina de aço para segurar a língua quando o ego implora para falar. Mas o resultado dessa contenção é a construção de uma aura de mistério e perigo. Pessoas que falam demais são previsíveis. Pessoas que calam diante da ofensa são perigosas, porque ninguém sabe onde termina a sua paciência ou qual será o seu próximo movimento. Você se torna uma incógnita, e o ser humano teme profundamente o que não pode decifrar. O silêncio te dá o benefício da dúvida e a vantagem estratégica do contra-ataque que nunca vem, mantendo o outro em um estado de alerta constante e desgastante. Você está jogando xadrez enquanto eles estão jogando damas. Você está pensando 10 jogadas à frente porque sua mente não está nublada pela fumaça da briga. Cada vez que você sustenta o efeito vácuo, você fortalece as conexões neurais do seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo julgamento e pelo controle de impulsos. Você está literalmente treinando seu cérebro para ser um predador de topo na cadeia alimentar social. Você deixa de ser a presa que reage ao movimento do mato e passa a ser a rocha que observa o fluxo do rio. A ansiedade do outro é o combustível que você não consome. Deixe que eles se perguntem, deixe que eles se angustiem com a sua calma. Deixe que eles tentem preencher o seu silêncio com as próprias desculpas ou ataques ainda mais desesperados. Quanto mais eles tentam, mais fracos eles ficam e mais soberano você se torna. O vácuo é um convite para o agressor se enforcar na própria corda, e ele sempre se enforca. A necessidade de preencher o silêncio é uma das maiores fraquezas humanas, e você vai usar essa fraqueza para garantir que ninguém nunca mais se sinta confortável o suficiente para tentar te desrespeitar. Entenda que o silêncio tático não é sobre o que você deixa de dizer, mas sobre o espaço que você cria para a sua própria superioridade se manifestar. Quando o ambiente está barulhento e você é o único que não emite som, todos os olhos se voltam para você. O silêncio atrai o olhar. O silêncio exige respeito. O silêncio comunica que você está em um patamar onde as palavras pequenas não chegam. É como se você estivesse em uma montanha-russa emocional enquanto os outros estão no chão e você simplesmente olha para baixo com um leve sorriso de quem sabe algo que eles ignoram. A ansiedade deles é a prova do seu sucesso. Se eles estão desconfortáveis com o seu silêncio, é porque você os tirou da zona de conforto e os colocou na zona de julgamento. E nesse tribunal, você é o juiz, o júri e o carrasco. Tudo isso sem abrir a boca. Domine o vácuo e você dominará qualquer sala em que entrar. A partir de agora, aprenda a saborear o desconforto que o seu silêncio causa nos fracos. Esse desconforto é o som da sua vitória silenciosa ecoando nas paredes da mente deles. A bioquímica da não reação. Você precisa entender com uma clareza que beira o desconforto que cada provocação que você recebe no seu dia a dia é, na verdade, um ataque químico direto e brutal ao seu organismo. Não estamos falando aqui de uma simples questão de etiquetas sociais, de educação ou de feridas no seu ego. Estamos falando de biologia pura, nua e crua. No exato milissegundo em que alguém te insulta, te fecha no trânsito, ou tenta desestabilizar a sua confiança com um comentário passivo-agressivo, o seu corpo entra em um estado de alerta ancestral e violento, conhecido como resposta de luta ou fuga. A sua amígdala cerebelar, que é o centro de comando das suas emoções mais primitivas e o radar de ameaças do seu cérebro, dispara um sinal de emergência vermelho que inunda instantaneamente o seu sistema com uma dose massiva de cortisol e adrenalina. O seu coração acelera para bombear sangue para as extremidades. A sua respiração fica curta e superficial, e o seu sangue é drenado das áreas nobres do cérebro responsáveis pelo raciocínio lógico e pela visão de longo prazo para alimentar os seus músculos.
Você está sendo fisicamente preparado para o combate corporal ou para a fuga desesperada. Mas aqui é onde a imensa maioria das pessoas fracassa e se entrega à mediocridade. Elas se tornam escravas submissas dessa química interna. Elas reagem por um impulso quase animal, porque estão sob o efeito de um entorpecente biológico potente que as impede de pensar com o mínimo de clareza ou estratégia. Elas dizem palavras das quais se arrependerão amargamente minutos depois e tomam decisões desastrosas baseadas puramente no calor de um sangue que está, naquele momento, envenenado por hormônios de estresse de alta voltagem. A ciência do comportamento moderno identifica um fenômeno fascinante e libertador chamado janela de refração emocional. Quando esse coquetel químico é injetado no seu sistema circulatório, ele leva, em média, cerca de 90 segundos para ser processado, metabolizado e dissipado pelo seu organismo. 90 segundos de fogo químico. Esse é exatamente o tempo exíguo que separa um mestre absoluto do autodomínio de um reativo comum que vive à mercê dos outros. O silêncio estratégico, portanto, é o tempo técnico vital que você dá ao seu próprio corpo para limpar esse veneno circulante antes que você se permita tomar qualquer decisão ou proferir qualquer palavra. Ignorar em silêncio não é uma omissão preguiçosa ou uma fuga da realidade. É uma manutenção química rigorosa e necessária para a sua sobrevivência mental. Enquanto o outro indivíduo está tentando desesperadamente te arrastar para o lamaçal emocional dele, para que você lute no nível dele, você permanece imóvel. Você observa, com uma curiosidade quase científica, a tempestade química que ocorre dentro de você se acalmar gradualmente. Você está conscientemente esperando o seu córtex pré-frontal, a sede da sua inteligência, da sua moralidade e da sua disciplina, retomar o comando total e absoluto das operações. Se você abre a boca nos primeiros 10 ou 20 segundos após uma provocação, não é você quem está falando, é a sua raiva química. É o seu ancestral das cavernas que está tentando se defender de um tigre dentes de sabre que nem sequer existe. Mas se você se cala, se você sustenta o vácuo por 90 segundos ou mais, é o seu eu superior, o seu eu estratégico, quem assume as rédeas da narrativa. Pense nisso como o desenvolvimento de uma blindagem neuroquímica de última geração. Quando você ignora em silêncio, você está literalmente se recusando a aceitar a toxicidade que o outro tentou, de forma deliberada, injetar na sua corrente sanguínea. Você se torna um filtro inabalável e impenetrável. Imagine o nível de superioridade biológica e existencial que você demonstra quando alguém está gritando, gesticulando, ou sendo insuportavelmente irônico ao seu lado, e você permanece com a expressão gélida, o batimento cardíaco controlado e o olhar fixo no nada. Você está enviando um comando direto ao seu próprio sistema nervoso, dizendo que aquele estímulo externo, por mais ruidoso que seja, não representa uma ameaça real à sua integridade, mas é apenas um ruído insignificante de fundo. Isso reconfigura o seu sistema nervoso central a longo prazo. Através da neuroplasticidade, você começa a desenvolver uma resiliência de aço, onde o que antes te tirava do sério, agora nem sequer altera a sua temperatura corporal em 1/10 de grau. É como se você estivesse treinando o seu sistema imunológico emocional contra patógenos comportamentais. Cada vez que você segura o ímpeto da resposta agressiva, cada vez que você engole a seco o desejo de se vingar verbalmente, você está matando uma célula de fraqueza e fortalecendo uma fibra de disciplina inquebrável. O impacto dessa postura no seu agressor é algo verdadeiramente devastador de se observar, porque ele percebe, de forma instintiva e visceral, que ele não possui as chaves da sua fisiologia. Não há nada,
Absolutamente nada mais humilhante e desarmante para quem tenta provocar do que perceber que a sua tentativa de ataque nem sequer foi capaz de acelerar o ritmo cardíaco da vítima pretendida. Você se torna uma fortaleza de gelo maciço em meio a um deserto de chamas. Enquanto o outro está perdendo energia vital, se desgastando fisicamente e se auto-envenenando com o próprio ódio e frustração, você está preservando cada gota do seu capital biológico. Você está economizando a sua energia nervosa para as batalhas que realmente possuem significado, para o seu trabalho de alta performance, para o seu treino físico exaustivo, para a construção do seu propósito de vida. A maioria das pessoas que você cruza na rua vive em um estado de inflamação emocional crônica, porque reage a absolutamente tudo e a todos. Elas são como terminais nervosos expostos. Elas estão sempre exaustas, sempre no limite da sanidade, porque o corpo delas nunca tem o tempo necessário para limpar o cortisol da provocação anterior antes que a próxima onda de estresse chegue. Elas vivem em um ciclo perpétuo de intoxicação. Você, ao contrário, precisa ser o mestre soberano da sua própria farmácia interna. Decida hoje, aqui e agora, que nenhum ser humano na face da Terra tem o direito ou o poder de alterar a composição química do seu sangue sem a sua permissão explícita e consciente. O seu silêncio é a sua barreira sanitária pessoal. É o que mantém a sua mente limpa, o seu foco inabalável e o seu julgamento tão afiado quanto uma navalha de cirurgião. Quando você domina a bioquímica da não-reação, você ganha uma vantagem competitiva que é honestamente desleal sobre o resto da humanidade. Enquanto todos ao seu redor estão agindo como animais encurralados, reagindo a cada estímulo sonoro, visual ou social, você está operando em uma frequência superior de estabilidade e observação. Você se torna capaz de ler a situação de uma perspectiva externa, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta ou analisando um tabuleiro de xadrez onde as peças do adversário estão tremendo. Você vê com clareza as falhas grotescas na argumentação do outro, você nota as inseguranças profundas que motivam o ataque dele e você percebe o desespero crescente de quem não consegue, por mais que tente, te atingir. A partir deste momento, eu quero que você encare cada tentativa de provocação, cada desfeita e cada insulto como um teste de laboratório rigoroso para a sua nova disciplina. Alguém tentou te ofender de forma pública? Ótimo! Comece imediatamente o cronômetro mental de 90 segundos. Sinta o calor da adrenalina subindo, sinta o impulso quase elétrico de abrir a boca para falar, e em seguida, sinta o prazer quase sádico e profundamente satisfatório de ver essa energia destrutiva se dissipar e morrer no seu silêncio absoluto. Observe como o seu corpo relaxa voluntariamente enquanto o corpo do agressor se tensiona em uma espiral de confusão. Aprenda a saborear a sensação de controle total sobre a sua própria biologia. Isso é o que diferencia, no final das contas, o homem que tem a têmpera para governar impérios do homem que nem sequer consegue governar a própria língua diante de uma pequena contrariedade. O silêncio não é apenas ausência de som. É a sua prova de vida como um ser que evoluiu para além dos impulsos primais de sobrevivência. É a demonstração física, visível e palpável de que a sua mente é vastamente mais forte que os seus instintos de milhões de anos atrás. Não dê ao seu inimigo, por menor que ele seja, o prazer imenso de ver a sua adrenalina subir ou as suas mãos tremerem. Negue a ele essa satisfação de forma categórica. Mantenha o seu sangue frio como o de um predador, a sua mente clara como um cristal, e o seu silêncio tão pesado quanto uma lápide. Você não é um termômetro que flutua conforme a temperatura tóxica do ambiente. Você é o gelo que resfria a sala por onde passa.
O poder real, o poder que verdadeiramente intimida e comanda, não está na força do seu grito ou na agressividade das suas palavras, mas na profundidade abissal do seu silêncio e na estabilidade inatacável da sua química interna. Se eles não podem te desequilibrar biologicamente, eles não podem te vencer em campo nenhum. Cultive esse estado de indiferença fisiológica e você se tornará, pela primeira vez na vida, um homem verdadeiramente livre das correntes dos outros. A sua paz química é o seu maior trunfo de guerra. O silêncio como deep work da alma. Para atingir a métrica de 8.500 a 9.000 caracteres para este tópico, vamos expandir a análise sobre o custo cognitivo da distração, o conceito de resíduo de atenção de Cal Newport, a economia da energia mental e a filosofia da contenção como diferencial competitivo de elite. 3. O silêncio como deep work da alma. Pare de pensar no silêncio apenas como uma resposta social passiva e comece a encará-lo, de uma vez por todas, como uma decisão estratégica de altíssimo nível para a sua carreira e para a sua vida pessoal. No universo da alta performance e dos realizadores de elite, existe um conceito fundamental e inegociável chamado trabalho profundo, ou deep work. É aquele estado de fluxo absoluto onde a sua capacidade cognitiva está operando no seu nível máximo de potência, onde o seu cérebro processa informações de forma complexa e onde você produz resultados que a maioria das pessoas levaria meses para tentar sequer copiar. No entanto, o que ninguém te conta abertamente é que o maior e mais perigoso inimigo da sua produtividade de elite não é a falta de tempo, não é o cansaço físico e muito menos a complexidade da tarefa à sua frente. O verdadeiro sabotador é o resíduo de atenção provocado pelo drama interpessoal desnecessário. Cada vez que você se permite entrar em uma discussão irrelevante, cada vez que você morde a isca de uma provocação barata ou se envolve em uma fofoca tóxica de corredor, você está sofrendo uma hemorragia severa de poder cerebral. A ciência da neuropsicologia é implacável e precisa neste ponto. Quando você troca o seu foco de uma tarefa vital para reagir a uma perturbação emocional externa, a sua mente não retorna instantaneamente para o estado original de concentração assim que a discussão termina. Você carrega consigo o que os especialistas chamam de resíduo de atenção. Uma parte considerável do seu processamento mental permanece ligada ao conflito, revivendo a cena, processando a raiva remanescente, refinando os argumentos que você não teve a chance de dizer ou simplesmente remoendo a ofensa recebida. Estudos acadêmicos rigorosos demonstram que o cérebro humano pode levar até 20 ou 30 minutos para recuperar o foco total e profundo após uma única distração emocional intensa. Agora, eu quero que você faça as contas de forma honesta com a sua própria rotina. Se você reage a apenas 3 ou 4 provocações pequenas ao longo do seu dia de trabalho, você nunca, absolutamente nunca em sua vida, operou na sua capacidade máxima de inteligência. Você passou o dia inteiro em um estado lamentável de mediocridade cognitiva, desperdiçando o seu potencial de gênio para lidar com pessoas pequenas que não acrescentam um único centavo ao seu destino ou à sua conta bancária. Ignorar em silêncio é, portanto, uma manobra de proteção radical de recursos finitos. É a decisão consciente de que a sua energia intelectual é valiosa e sagrada demais para ser gasta com quem não tem absolutamente nada a perder. Quando você vê alguém tentando te tirar do sério, você precisa ter a frieza de enxergar essa pessoa não como um adversário, mas como um ladrão de tempo altamente perigoso. Ela quer roubar os seus próximos 30 minutos de clareza mental. Ela quer sabotar o seu progresso sistêmico. O silêncio tático é o muro de contenção que você constrói ao redor do seu santuário de foco.
Entenda que as mentes mais brilhantes da história, os generais mais vitoriosos e os empresários que mudaram o mundo compartilhavam uma característica comum e obsessiva: a economia de movimento e de pensamento. Eles não se dispersavam em batalhas de ego. Eles guardavam cada gota de intenção e cada faísca de raciocínio para o momento crítico da execução do plano mestre. Enquanto o homem comum chega em casa exausto, porque passou o dia inteiro reagindo a estímulos externos e brigando por migalhas de razão, o homem de elite chega ao fim do dia com sua reserva de energia mental intacta, porque ele se recusou terminantemente a participar de batalhas que não ofereciam prêmios reais. Jocko Willink frequentemente enfatiza a necessidade da disciplina para não se deixar levar pelas flutuações emocionais no campo de batalha. E na vida moderna, o seu campo de batalha é o espaço entre os seus dois ouvidos. As armas de distração em massa hoje não são apenas as notificações do celular, mas as ofensas gratuitas e as interrupções de pessoas que querem te arrastar para o nível de ruído delas. Você precisa tratar o seu foco como se ele fosse um segredo de estado de segurança máxima. O silêncio é o que permite que você mantenha o deep work da sua alma em pleno e ininterrupto funcionamento. É no silêncio absoluto que você processa informações de forma superior, que você identifica padrões de mercado que os outros ignoram por estarem distraídos e que você antecipa movimentos estratégicos antes mesmo deles acontecerem. Quando você escolhe o vácuo total diante da provocação, você está, na verdade, fazendo um investimento direto no seu futuro império. Você está comunicando ao universo e a si mesmo: eu sou tão importante, o meu trabalho é tão vital para o mundo e o meu tempo é tão escasso que eu não posso me dar ao luxo degradante de te ouvir ou de te responder. Isso não é uma demonstração de arrogância fútil, é uma consciência profunda de valor próprio. O mundo moderno tenta te convencer a todo custo de que você precisa estar disponível para tudo, de que você tem a obrigação moral de responder a todos e de que o silêncio é uma forma de isolamento social ou de arrogância. Isso é uma mentira deslavada, desenhada para manter as massas sob controle. O silêncio é, na verdade, a forma mais pura e potente de conexão com o seu propósito de vida. É a recusa deliberada e heróica de se tornar um personagem secundário e reativo no teatro dramático de outra pessoa. Imagine a sua mente como um supercomputador de processamento paralelo. Cada aba aberta de um conflito emocional mal resolvido consome uma quantidade enorme de memória RAM. Quanto mais conflitos você alimenta com a sua atenção, mais lento e instável o seu sistema operacional se torna. Você começa a cometer erros técnicos bobos, você perde prazos cruciais, sua criatividade seca como um deserto e você se sente mentalmente drenado antes mesmo do sol se pôr. Ignorar em silêncio é o comando definitivo de forçar encerramento em todos esses processos inúteis que rodam em segundo plano. É manter o seu hardware livre para o que realmente importa: a sua evolução contínua. O silêncio é o hábito de quem joga o jogo de longo prazo, o jogo das décadas. Quem joga o jogo curto e medíocre quer ganhar a discussão de hoje para se sentir superior por 5 minutos. Quem joga o jogo longo quer ganhar a liberdade financeira, o respeito da história e o domínio sobre si mesmo. E sabe que para isso precisa de uma mente absolutamente imperturbável por ruídos externos. A maioria das pessoas ao seu redor está tão ocupada, tentando provar que está certa, para gente insignificante, que elas simplesmente se esquecem de dedicar esse tempo para construir algo que seja verdadeiramente grande e duradouro. Não caia nessa armadilha de iniciante emocional. O seu silêncio tático é o seu filtro de qualidade existencial. Ele separa o sinal real do ruído branco da sociedade.
Existe também um componente de autodescoberta profunda que só o isolamento do silêncio pode proporcionar ao ser humano. No vácuo da não-reação, quando você se recusa a projetar para fora, você começa a ouvir, pela primeira vez, a sua própria voz interior. Aquela intuição que Jim Rohn dizia ser constantemente abafada pelo barulho ensurdecedor das massas ignorantes. Você começa a entender com precisão quais são os seus verdadeiros gatilhos emocionais e por que eles ainda exercem influência sobre você. Você deixa de ser uma máquina biológica de reflexos condicionados e passa a ser o arquiteto consciente das suas respostas. O silêncio te fornece a perspectiva de águia necessária para perceber que 99% das coisas que tentam roubar a sua paz e o seu sono hoje serão absolutamente irrelevantes e esquecidas daqui a exatamente um ano. Então, eu te pergunto, por que dar a essas coisas um único segundo da sua atenção preciosa agora? Aprenda a olhar para a confusão e para o descontrole alheio com uma espécie de compaixão gélida e técnica e simplesmente continue o seu trabalho sem hesitar. Deixe que os outros se afoguem no barulho que eles mesmos criam enquanto você navega com maestria no mar calmo da sua própria disciplina inabalável. A partir de hoje, mude radicalmente a sua métrica pessoal de sucesso. Sucesso não é ter a resposta mais inteligente, o comentário mais curtido ou a frase mais sarcástica para humilhar alguém. Sucesso real é terminar o seu dia com a consciência limpa e a sensação inebriante de que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu penetrar na sua bolha de foco soberano. É olhar para trás no fim da semana e ver que você produziu no mais alto nível de excelência porque se recusou, com todas as suas forças, a descer ao nível de quem te chamou para a briga de rua. O seu silêncio é o seu distintivo de profissionalismo e de caráter. É a prova empírica de que você é um operador de elite em um mundo saturado de amadores reativos e carentes de atenção. Proteja o seu deep work e a sua paz de espírito com a mesma ferocidade instintiva com que um predador protege o seu território de caça. Não permita que as hienas do cotidiano te distraiam do seu banquete de conquistas e de glória. O silêncio não é apenas algo que você faz esporadicamente. É quem você se torna quando decide, de uma vez por todas, que o seu destino é uma cláusula inegociável da sua existência. Cada vez que você ignora uma ofensa com um sorriso interno de superioridade, você está colocando um tijolo de granito na muralha inexpugnável do seu sucesso futuro. Mantenha-se em silêncio absoluto perante os tolos. Mantenha-se focado obsessivamente na sua missão e deixe que os seus resultados extraordinários façam todo o barulho que você se recusou a fazer com a sua boca. O seu trabalho bem feito fala infinitamente mais alto que qualquer insulto barato. E o seu silêncio é a moldura de ouro que destaca a sua grandeza perante um mundo que não para de gritar. Lembre-se, no banquete da vida, os que mais falam são os que menos comem. Fique em silêncio, trabalhe nas sombras e deixe que a luz do seu triunfo cegue os invejosos. A mudança de mindset. Deixando de ser um termômetro, você precisa encarar a realidade nua, crua e por vezes brutal da sua existência neste exato momento. Ou você é a força soberana que define a temperatura do ambiente onde pisa, ou você é apenas um instrumento passivo, frágil e patético que reage a ela de forma automática. A maioria esmagadora das pessoas que você encontra na rua, no ambiente de trabalho ou no esgoto das redes sociais vive a vida inteira como se fossem termômetros humanos. O termômetro, por definição técnica, é um objeto puramente reativo. Ele não possui vontade própria, não tem iniciativa, não guarda segredos e não possui qualquer poder de decisão sobre o seu estado atual.
Se o ambiente ao seu redor está tóxico, carregado de inveja e fervendo de ódio, o termômetro sobe a temperatura e começa a queimar junto com o caos. Se o ambiente está gélido, indiferente, apático ou depressivo, o termômetro desce e congela em conformidade com a massa. Ser um termômetro é a definição mais exata, técnica e triste de ser um escravo emocional. É permitir, de forma submissa, que qualquer idiota com uma opinião irrelevante ou que qualquer circunstância passageira dite como você deve se sentir, como deve se comportar e qual será o tom exato do seu dia. Mas você não nasceu para ser um reflexo barato e distorcido do barulho alheio. Você nasceu para ser o termostato da sua própria realidade. A diferença entre um termômetro e um termostato não é meramente semântica, é a diferença abissal entre a liderança de si mesmo e a submissão total ao mundo. O termostato não se importa em nenhum nível com a temperatura que está fazendo do lado de fora das paredes ou com o calor histérico que os outros estão emanando ao seu redor. O termostato possui uma configuração interna prévia, um padrão de referência sólido, uma disciplina que é inegociável e independente do exterior. Ele decide qual será a temperatura exata da sala. E ele trabalha de forma constante, invisível e silenciosa para impor essa realidade superior ao ambiente, custe o que custar. Quando você decide ignorar as provocações em um silêncio absoluto, você está finalmente assumindo a sua função de termostato da sua própria existência. Você está enviando um recado claro ao mundo. Você pode tentar me aquecer com a sua raiva projetada ou tentar me esfriar com o seu desprezo calculado, mas eu permaneço imóvel na minha frequência inabalável de foco, serenidade e propósito. Isso é o que o Dr. Jordan Peterson descreve como o ato de manter a ordem no centro exato do furacão do caos. É a capacidade hercúlea de ser a rocha onde as ondas da mediocridade se quebram e morrem, sem que a rocha se mova 1 milímetro sequer de sua base. Essa mudança radical de mentalidade exige que você abandone, de uma vez por todas, o vício emocional infantil pela validação e pelo conflito de ego. Muitas pessoas dizem, da boca para fora, que desejam a paz e a tranquilidade. Mas a verdade é que elas são viciadas na descarga de adrenalina que sentem ao tentar colocar alguém no seu devido lugar. Elas nutrem a ilusão de que ganharam uma batalha épica porque deram uma resposta sarcástica ou humilharam um adversário. Mas a realidade é que elas perderam a guerra inteira no exato momento em que permitiram que o outro mudasse o seu estado de espírito e a sua frequência vibratória. Se alguém conseguiu te deixar com raiva, essa pessoa, por mais insignificante que seja, tornou-se sua dona e senhora. Ela puxou a corda invisível da sua reatividade e você dançou conforme a música dela. O termostato, por outro lado, é absolutamente imune a esse tipo de manipulação primária. O silêncio dele é a prova empírica de que a configuração interna é vastamente mais forte que qualquer estímulo externo. É uma demonstração de força bruta que intimida os fracos, porque nada assusta mais um provocador profissional do que perceber que ele é incapaz de alterar o seu clima interior ou de obter uma reação sua. Você se torna um ponto fixo, uma constante matemática em um mundo que está em constante turbulência e decomposição. Imagine agora com clareza o poder avassalador que emana de um homem que entra em uma sala onde todos estão perdendo a cabeça, gritando, apontando dedos e procurando culpados. E ele permanece em um silêncio gélido, operando na sua própria temperatura de eficiência e calma absoluta. Naturalmente, sem que ele precise dizer uma única frase, todas as pessoas presentes vão começar a gravitar em torno dele em busca de direção. Por quê? Porque o ser humano, no nível celular, busca instintivamente
a estabilidade e a segurança que o silêncio proporciona. Ao se recusar a ser um termômetro reativo, você se torna o líder de si mesmo e, consequentemente, uma referência de autoridade para todos os outros. O silêncio tático é a ferramenta de precisão que você utiliza para manter essa estabilidade em meio à tempestade. É o mecanismo de defesa que impede que o calor da mediocridade alheia penetre no seu núcleo sagrado de comando. Stephen Covey sempre falava sobre o espaço sagrado que existe entre o estímulo e a resposta, e é exatamente nesse pequeno vácuo de tempo que reside toda a sua liberdade e o seu poder como ser humano. O termômetro não possui esse espaço. Para ele, o estímulo e a resposta são uma coisa só, automática e irracional. O termostato, no entanto, habita o silêncio desse intervalo e decide a melhor ação baseada em valores eternos, não em impulsos químicos momentâneos ou em vaidades feridas. Você precisa entender profundamente que ser um termostato significa que você é o mestre absoluto da sua própria frequência de rádio. Se o ambiente é tóxico e corrosivo, você não se torna tóxico para se proteger. Você emite a sua própria neutralidade até que a toxicidade perca a força e se evapore diante da sua indiferença magistral. Se o ambiente é preguiçoso e procrastinador, você não desacelera o seu ritmo para se encaixar. Você mantém a sua velocidade de execução de elite até que os outros se sintam profundamente constrangidos e incomodados pela sua disciplina esmagadora. Ignorar em silêncio é, talvez, a forma mais agressiva e eficiente de impor a sua temperatura ao mundo. É uma declaração de independência emocional que pouquíssimos indivíduos têm a coragem ou a têmpera para assinar. Ao calar diante de uma ofensa direta, você está afirmando, sem palavras, que o seu padrão interno de paz é absolutamente inegociável e inatingível para terceiros. Você está protegendo a sua energia vital para o que realmente importa, para os seus grandes objetivos de vida, para a segurança da sua família e para a construção do seu legado histórico. O custo oculto de ser um termômetro é alto demais para qualquer um pagar. É o cansaço crônico da alma, a ansiedade constante por aprovação e a sensação angustiante de que você nunca está, de fato, no controle da sua própria trajetória. Pense na trajetória monumental de Viktor Frankl, que mesmo submetido às condições mais desumanas e atrozes de um campo de concentração nazista, descobriu que ninguém, nem o mais cruel dos guardas, poderia tirar dele a última e mais fundamental das liberdades humanas, a de escolher a sua própria atitude interior diante das circunstâncias externas. Ele foi o termostato definitivo da história moderna. Se ele conseguiu manter a sua configuração interna de dignidade e propósito naquele cenário de horror indescritível, você certamente consegue manter a sua configuração de foco quando alguém te critica injustamente no escritório, quando recebe um comentário maldoso nas redes sociais ou quando sofre uma pequena desfeita cotidiana. Não há, a partir de hoje, qualquer desculpa válida para a sua reatividade. Cada vez que você se sente tentado a reagir com raiva ou pressa, pare tudo e pergunte a si mesmo com severidade: eu sou um mero instrumento de medição de terceiros ou eu sou o instrumento de controle deste ambiente? O silêncio é a marca registrada do controle. É a assinatura de quem já venceu a guerra contra si mesmo antes mesmo de colocar os pés no campo de batalha do mundo. A partir deste exato momento, o seu único e maior compromisso é com a sua configuração interna de excelência. Defina agora, com precisão de laser, qual é a temperatura da sua mente. É o foco total e ininterrupto? É a calma inabalável do oceano profundo? É a determinação cega e imparável de um predador? Uma vez definida essa temperatura, não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, mude o seu ajuste manual.
Deixe que o mundo tente te influenciar com as suas modas e dramas. Deixe que tentem te provocar com as suas inseguranças projetadas, mas permaneça firme, sólido e gélido na sua frequência de termostato. O seu silêncio será simultaneamente o seu escudo de defesa e a sua força de ataque. Quando as pessoas ao seu redor perceberem, finalmente, que não possuem qualquer ferramenta capaz de te afetar emocionalmente, elas simplesmente pararão de tentar, pois o ego delas não suporta a derrota contra o vazio. O barulho ensurdecedor delas cessará diante da imensidão do seu vácuo soberano. Você não está neste planeta para refletir o estado do mundo. Você está aqui para transformá-lo através da sua própria constância inabalável e da sua recusa em ser comum. Seja o ponto fixo de calma no centro do furacão de opiniões. Seja o silêncio que domina e engole o ruído. Seja, de uma vez por todas, o mestre supremo do seu próprio clima e o senhor absoluto da sua reação. A liberdade real, aquela que ninguém pode te roubar, começa no exato momento em que você decide que o mundo inteiro pode estar pegando fogo ao seu redor, mas a sua alma permanece exatamente na temperatura de paz e poder que você mesmo escolheu. Mantenha o ajuste, mantenha o silêncio e mantenha o comando. Você é o termostato agora. Chegamos agora ao ponto crítico de convergência absoluta de tudo o que discutimos nesta jornada mental. O momento exato em que a teoria sofisticada da proteção cognitiva deve ser batizada no fogo purificador da sua prática cotidiana. Você agora possui em mãos o conhecimento técnico sobre o efeito vácuo, entende a importância biológica da janela de refração de 90 segundos e compreende de forma visceral que o seu foco é o combustível sagrado do seu deep work e da sua ascensão como indivíduo de elite. Mas eu preciso ser brutalmente honesto com você. Saber não significa absolutamente nada se você não for capaz de sustentar o peso esmagador do silêncio quando a pressão externa aumentar e o seu ego começar a gritar por justiça ou vingança. O silêncio, como reforçamos exaustivamente, é a língua dos deuses e a resposta definitiva e final dos reis. Ele é a fronteira invisível, mas intransponível, entre o homem que é o senhor absoluto do seu destino e o homem que é apenas uma folha seca e sem vida, carregada para onde o vento das opiniões alheias decidir soprar. Entenda com clareza que, a partir de hoje, você não possui mais o luxo ou a desculpa da ignorância. Cada vez que você abrir a sua boca para reagir a uma futilidade, a uma provocação barata ou a um comentário medíocre, você estará conscientemente escolhendo a sua própria escravidão emocional. Você estará admitindo diante do espelho da sua alma que o seu agressor temporário é muito mais importante do que a sua paz permanente e o seu progresso sistêmico. E eu sei, com toda a certeza, que você é vastamente melhor do que isso. Eu sei que dentro dessa estrutura que você habita, existe uma centelha de grandeza real que anseia pela ordem, pela disciplina militar e pela soberania emocional que apenas o autodomínio rigoroso pode proporcionar a um ser humano. A sua jornada para se transformar em uma fortaleza impenetrável e soberana não termina com o fim deste vídeo. Ela começa exatamente agora, no silêncio denso que se segue ao fechamento desta narrativa. O mundo lá fora não vai facilitar as coisas para você só porque você decidiu mudar. Muito pelo contrário, as provocações não vão parar de surgir no seu caminho. Na verdade, elas podem até aumentar de intensidade e frequência, porque as pessoas ao seu redor sentem de forma quase instintiva o cheiro da sua mudança de postura, e elas vão tentar, de todas as formas possíveis, testar a solidez da sua nova armadura. Elas vão cutucar as suas feridas antigas e os seus traumas passados apenas para ver se você ainda sangra com a mesma facilidade de antes.
Elas vão gritar cada vez mais alto, de forma histérica, apenas para verificar se você ainda se assusta ou se desequilibra com o ruído. E é nesse exato momento, no calor da batalha invisível pelo controle da sua mente, que você vai provar de que metal a sua alma é realmente forjada. Você vai olhar para o caos ambiente com a indiferença gélida de uma estátua de mármore milenar. Você vai sentir a química corrosiva do estresse tentando subir pelas suas veias e vai sorrir internamente enquanto assiste a essa energia morrer por absoluta falta de oxigênio e de reação. Você vai se lembrar em cada célula do seu corpo que cada palavra que você foi forte o suficiente para não dizer representa um tijolo de granito a mais na muralha inexpugnável da sua liberdade pessoal. A sua vitória final não será anunciada por trombetas ou aplausos externos. Ela será celebrada no silêncio profundo e satisfatório da sua própria consciência, ao perceber, talvez pela primeira vez, que você é o único e legítimo senhor da sua mente e dos seus atos. Agora, eu não quero que você apenas feche esta aba e siga com a sua vida como se nada tivesse acontecido, ou como se isso fosse apenas mais um conteúdo de entretenimento passageiro. Eu exijo que você execute, a partir deste segundo, um protocolo de campo rigoroso. Eu quero que você se torne um praticante ativo e obsessivo da arte do vácuo. Nas próximas 24 horas, sem exceção, a vida vai te enviar um convite formal e direto para o caos emocional. Pode ser um comentário passivo-agressivo de um familiar próximo, uma fechada grosseira e perigosa no trânsito, um e-mail arrogante e desrespeitoso do seu superior, ou uma crítica barata e sem fundamento em uma rede social qualquer. O convite virá. Eu te garanto com a minha vida. E a sua missão é simples no enunciado, mas brutalmente difícil para os fracos de espírito. Manter o silêncio total e absoluto. Você não vai retrucar de volta. Você não vai se explicar para quem não merece. Você não vai sequer franzir a testa ou mudar a sua expressão facial. Você vai observar a provocação passar por você como se fosse uma brisa irrelevante e sem direção. Você vai reter cada gota da sua preciosa energia vital e vai direcioná-la com precisão de laser para a tarefa mais importante e produtiva que você tiver no seu cronograma neste momento. Sinta o poder quase divino de reter a sua própria força em vez de desperdiçá-la. Sinta a eletricidade correndo pelo seu corpo ao perceber que você é o dono da sua reação e que ninguém mais tem a chave do seu comportamento. Depois de cumprir essa missão de 24 horas com perfeição, eu quero que você volte a este vídeo e deixe o seu relato detalhado nos comentários abaixo. Não faça isso por mim, faça isso por você mesmo e para fortalecer os outros que estão na mesma trincheira de autodescoberta. Descreva com minúcias como foi a sensação de ver o outro se perder e se afogar no próprio veneno, enquanto você permanecia inabalável como uma montanha. Conte como a sua clareza mental deu um salto quântico quando você se recusou terminantemente a gastar energia com o lixo emocional alheio. O seu comentário será o registro histórico do seu primeiro passo real rumo à maestria sobre si mesmo. Nós estamos construindo aqui, tijolo por tijolo, uma comunidade de indivíduos soberanos que se recusam a ser reativos, que se recusam a ser meros termômetros do ambiente e que decidiram, de uma vez por todas, assumir o controle total do termostato das suas próprias vidas. O seu exemplo de força silenciosa pode ser a faísca que falta para que outro homem, em algum lugar do mundo, decida que também está cansado de ser pequeno e escravo das circunstâncias. O silêncio tem o poder de unir os fortes através do respeito mútuo e de isolar os fracos através da sua própria insignificância. Lembre-se sempre desta verdade eterna. As palavras podem até ser armas poderosas em mãos habilidosas, mas o silêncio é o escudo de carvalho e ferro que quebra a lâmina do inimigo antes mesmo de ela te tocar.
O seu império pessoal está sendo construído agora mesmo no vácuo das reações que você teve à disciplina de não entregar ao mundo. Não se distraia com o barulho estridente das hienas quando você possui o coração e a linhagem de um leão soberano. O leão não vira a cabeça para conferir cada latido ou cada uivo que ouve na savana. Ele guarda o seu fôlego, a sua energia e os seus sentidos para a única coisa que importa: a caçada que vai garantir a sua sobrevivência e a prosperidade da sua linhagem. Seja esse leão, seja esse silêncio vivo, seja a força que o mundo ao redor não consegue explicar logicamente, mas que é obrigado a respeitar por puro instinto de sobrevivência. A sua vida é curta demais e o seu tempo é precioso demais para serem gastos em discussões estéreis de rodapé ou em brigas de ego com pessoas que já estão mortas por dentro. Foque no que é alto, foque no que é eterno, foque na sua evolução inegociável e dolorosa. A partir de agora, o seu silêncio é a sua marca registrada de superioridade, o seu poder invisível de dominação e a sua maior glória como homem. Vá lá fora agora mesmo e domine o caos sem precisar dizer uma única palavra sequer. O mundo, no final das contas, sempre pertencerá aos que sabem calar o ruído para poder agir com a precisão de um cirurgião e a força de um furacão. O protocolo do vácuo está agora, de forma definitiva, em suas mãos. Use-o com a frieza calculada de um estrategista e a disciplina inquebrável de um guerreiro de elite. Não aceite absolutamente nada menos do que o controle total e irrestrito sobre si mesmo. A paz profunda que você tanto busca e a força que você tanto admira estão escondidas logo atrás da porta que você só consegue abrir quando para de reagir ao mundo. Atravesse essa porta hoje com a cabeça erguida. Deixe o barulho para os medíocres e entre definitivamente no salão sagrado dos homens que não podem ser comprados, que não podem ser provocados e que, por consequência, jamais serão vencidos por nada nem por ninguém. Você é o mestre da sua própria química interna, o senhor absoluto do seu foco e o único termostato do seu destino glorioso. Que o seu silêncio seja tão vasto e tão profundo que o mundo inteiro tenha que se calar por um instante, apenas para tentar compreender a magnitude do homem que você se tornou no dia de hoje. O tempo de ser um termômetro reativo acabou para sempre. Bem-vindo à era solar do seu autodomínio absoluto. Execute a sua missão com honra. Permaneça em silêncio absoluto. Vença a guerra contra a sua própria fraqueza. Domine a si mesmo e você dominará o universo. Se você chegou até este ponto do vídeo, você faz parte de uma minoria estatística que tem a disciplina necessária para ouvir verdades que incomodam a maioria. Agora, a teoria acabou e a sua prova real começa no momento em que a tela escurecer. Mas antes de você sair para o mundo e testar sua nova blindagem, eu preciso que você tome uma atitude consciente de alinhamento com esta mensagem. Se este conteúdo serviu como uma ferramenta de calibração para a sua mente, se ele te deu uma perspectiva que você não tinha antes, então você tem a obrigação moral de fortalecer esta trincheira. Não se trata apenas de um algoritmo. Trata-se de sinalizar para si mesmo e para o mundo que você valoriza a ordem sobre o caos. Clique no botão de curtir agora mesmo. Esse gesto simples é o seu reconhecimento de que a sua atenção foi bem investida e de que você prefere conteúdos que te desafiam em vez de conteúdos que apenas te anestesiam. Ao curtir, você ajuda este protocolo a alcançar outros homens e mulheres que estão perdidos no ruído e que precisam urgentemente recuperar o controle de suas vidas. É um ato de serviço para a comunidade dos que buscam a excelência. Mas eu quero ir além. Eu não quero apenas o seu clique passivo. Eu quero a sua voz registrada nesta base de dados de disciplina.
Eu quero que você desça até a seção de comentários e escreva a seguinte frase: minha mente é minha fortaleza. Escrever isso não é apenas comentar em um vídeo, é um comando neurocognitivo. É você afirmando publicamente que a partir de hoje, os portões da sua atenção estão fechados para provocadores e ladrões de tempo. Quando você digita essas palavras, você está assinando o seu termo de compromisso com o silêncio estratégico. Eu quero ver quem são os guerreiros que estão prontos para o desafio das próximas 24 horas. Comente agora: minha mente é minha fortaleza. Deixe que aqueles que vivem de reatividade vejam o peso dessa declaração e sintam a força da nossa união silenciosa. O seu comentário é o seu grito de guerra no campo de batalha digital. E se você quer garantir que nunca mais perderá uma atualização deste protocolo, se você decidiu que a mediocridade não é mais uma opção aceitável para o seu futuro, inscreva-se neste canal agora. Ative o sino de notificações porque nós não estamos aqui para postar vídeos bonitinhos. Nós estamos aqui para fornecer munição pesada para a sua guerra interna diária. Inscrever-se aqui significa que você escolheu o seu lado. Você escolheu estar entre os que constroem em silêncio, entre os que dominam a química do próprio corpo e entre os que jogam o jogo longo da soberania pessoal. Não deixe a sua evolução ao acaso ou à sorte do algoritmo. Tome as rédeas da sua educação mental e garanta que cada instrução futura chegue até você sem filtros. Este canal é o seu quartel-general. Aqui é onde nós refinamos a têmpera da nossa alma e onde aprendemos as táticas de quem não pode ser vencido. Imagine o impacto de uma legião de pessoas que decidem ao mesmo tempo parar de reagir às ofensas e começar a agir com foco total em seus propósitos. Nós estamos mudando a frequência do mundo, um silêncio de cada vez. O seu engajamento aqui, a sua curtida, o seu comentário e a sua inscrição é o que mantém esta mensagem viva e potente. É o que permite que continuemos a produzir conteúdos que rasgam o véu da vitimização e da fraqueza moderna. Se você acredita que o autodomínio é a chave para a liberdade, demonstre isso agora através das ferramentas desta plataforma. Não seja um espectador fantasma, seja um participante ativo desta mudança de paradigma. O mundo já tem barulho demais. Nós precisamos de mais pessoas que saibam o valor do vácuo e a potência da ação silenciosa. Portanto, execute essas 3 ordens agora. Curta para validar a mensagem. Comente: minha mente é minha fortaleza para selar o seu compromisso. Inscreva-se para garantir a sua posição nesta elite de imperturbáveis. A partir daqui, a conversa termina e a execução começa. Eu estarei monitorando os comentários para ver quem realmente tem a coragem de assumir esse posto. Não decepcione a versão de você que deseja vencer. Mantenha-se firme, mantenha-se em silêncio e, acima de tudo, mantenha-se focado no que é eterno. O seu tempo de reagir acabou. O seu tempo de dominar começou. Nos vemos no próximo protocolo. Ou melhor ainda, nos vemos no topo, onde o ruído da base não consegue mais nos alcançar. Missão dada é missão cumprida. Vá e conquiste o seu silêncio.